Um olho no céu e outro nos equipamentos. Assim é a rotina do meteorologista Peter Scheuer. Olá a todos que nos acompanham aqui na programação. Durante essas próximas horas nós vamos seguindo com um tempo mais seco, com sol e algumas nuvens, temperaturas que podem chegar à casa dos seus 30 graus em Chapecó. Algumas pancadas de chuvas com trovoadas durante essa tarde e noite não podem ser descartadas. Meteorologista Peter Scheuer com a previsão do tempo. Ele começa os trabalhos às 3 horas da manhã e, através das emissoras de rádio, leva a previsão do tempo para vários pontos do estado. E toda essa estrutura meteorológica foi montada aqui, no interior de Guatambu, com dois objetivos. O primeiro para o trabalho diário com a previsão do tempo e o segundo para a análise de tempestades severas. É nesse abrigo meteorológico que ficam os principais equipamentos usados para a previsão do tempo. A principal utilidade do abrigo meteorológico é estar medindo a umidade relativa do ar através do conjunto de termômetros úmido e seco, que é o psicrômetro, o termigrógrafo, que registra a temperatura e umidade relativa do ar, a temperatura máxima e mínima, a mínima e a máxima. Outro equipamento essencial é o anemógrafo. Ele é um instrumento que registra a direção e a velocidade do vento através dessas conchas hemisféricas de Hobson que vão girando à medida que o vento vai se deslocando aqui pela região. Então eu calculo a velocidade média do vento, rajadas máximas que aconteceram e com ele também eu consigo prever a velocidade do vento também para os próximos dias, assim como a direção. Peter coleta os dados 3 vezes ao dia, às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 9 da noite. E as análises são feitas aqui nesse escritório. Aqui no meu escritório eu faço toda a parte de análise de previsão do tempo, análise das principais variáveis como temperatura, umidade, pressão atmosférica, vento. Faço a projeção para os próximos dias, se vai ter frente fria, se vai ter massa de ar quente, massa de ar frio. E claro, se estamos conhecendo o trabalho de um meteorologista e também estamos no início de uma nova estação, eu não poderia deixar de pedir a previsão do tempo. O outono ele vai seguir com chuvas bastante irregulares, ou seja, numa determinada área chove bastante, numa determinada região chove pouco, ou seja, são chuvas bem mal distribuídas que são favorecidas principalmente por sistemas meteorológicos como frentes frias. O frio aos poucos ele vai dando as caras, poderemos ter formação de geada já na segunda quinzena de abril, principalmente geada de baixada, que é a geada agronômica. E a princípio o Laninha ele segue presente até meados de outubro, novembro. O Laninha que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. O outono, teoricamente, ele iniciou às 6 horas e 38 minutos deste sábado, que é quando nós tivemos o equinócio. Equinócio é quando a Terra ela está num determinado ângulo que o Sol ele fica bem em frente ao Equador, alinhado ao Equador, e isso faz com que os dias e as noites sejam iguais. Os dias são curtos, as noites são curtas, e isso faz com que nós tenhamos aí uma condição de entrada maior de sistemas meteorológicos como massas de ar frias, frentes frias, sistemas frontais. Então, aos poucos, a gente vai tendo a entrada das massas de ar à medida que a gente vai se aproximando do mês de abril e maio. Outono são meses assim que são mais secos. As massas de ar frias elas já começam a ingressar aqui pela nossa região com uma maior facilidade. Não que não vá ter massa de ar quente, vai ter massa de ar quente por conta de bloqueios atmosféricos que vão inibir o processo de formação de nebulosidade carregada. Então, bloqueio atmosférico, que é bem comum, que são 10, 15 dias de tempo bom ensolarados, isso vai ter. Mas também vai ter dias com frio, dias que pode favorecer a entrada de massas de ar polar que podem reproduzir episódios de geada. Manhãs mais frias, tardes mais aquecidas, isso também é uma característica. E também, mais para a segunda quinzena de maio, não é descartado já algum episódio de neve no topo da Serra Catarinense e para a nossa região geadas mais severas.